Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A ideia é o seguinte: a ordem de apresentação vai ser a professora Ana Paula primeiro, em seguida eu, em seguida a professora Karina, e depois a gente abre para vocês também colocarem questões, comentários, ok? Com a palavra a professora Ana Paula. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço à Comissão Científica, a Lilian pelo convite, e para mim é muito, muito especial estar compondo esse debate junto com a Andréia e com a Karina para falar sobre modelagem e formação de professores, tá? Eu me organizei para falar pensando, eu tinha algumas ideias para falar nesse debate, até que em uma aula da pós-graduação eu fui surpreendida por essa pergunta: o que significa formar um professor em modelagem matemática? Tá? Então, uma aluna minha da pós-graduação, em uma disciplina da pós, a gente estava discutindo o texto Formação de Professores em Modelagem na Educação Matemática Brasileira, Questões Emergentes, do Tiago. E a dinâmica que eu trabalho é mais ou menos assim: eles têm que ler previamente o texto e eles me entregam questões no início da aula, e a gente faz o debate do texto e eu leio depois essas questões, e na aula seguinte eu faço uma síntese das questões que não foram debatidas, para tentar fechar o debate caso alguma coisa não tenha sido contemplada. E aí eu me deparei com essa questão de uma aluna, e que não é nada fácil responder, né? Acho que teses, dissertações, enfim, poderiam ficar aí, a gente poderia ficar pensando, e aí, enfim, a minha fala vai discutir um pouco sobre essa pergunta e uma outra pergunta que uma outra aluna fez a partir da discussão do texto Modelagem Matemática nos Anos Iniciais, Pesquisas Práticas e Formação de Professores, de Souza e Luna, de 2014, que ela falou o seguinte: em relação à formação profissional, não deveríamos olhar para a escola? Nesse local, os professores também se formam. A universidade é um espaço que permite a formação, mas a escola é um berço da formação, em minha visão. Porém, muitas vezes é vista como coadjuvante nesse processo. Né? Então, essa foi uma outra questão que uma aluna colocou nessa disciplina da pós-graduação que eu estou ministrando esse ano. Então, a minha fala, ela vai partir dessas duas questões que essas alunas colocaram nessa disciplina, tá bom? Bom, o que é formar um professor, né? A gente tem na literatura uma gama de perspectivas, e não é meu objetivo aqui falar sobre essas perspectivas. E a gente tem também um conjunto de leis, de diretrizes que determinam carga horária, considerando estágio, prática como componente curricular, a questão de temáticas que devem ser discutidas, abordagens como interdisciplinaridade, enfim, a gente tem algumas diretrizes que nos norteiam com relação à formação de professores. Né? A última legislação que a gente tem de 2015, nacional, né, em um dos artigos, menciona que os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinar, seus fundamentos e metodologias. Por que eu trouxe isso? Porque para a maioria dos cursos de formação inicial, a modelagem é vista como metodologia. Não estou dizendo que é assim que eu vejo,
mas para a maioria dos cursos de formação inicial, a modelagem matemática é vista como uma metodologia, tá? Então, isso é uma das questões que a gente tem como diretriz para a formação inicial dos professores. Antes de 2015 a gente já tinha isso colocado, mas em 2015 isso volta na legislação, tá? Então, de alguma maneira a gente tem isso, nos documentos oficiais a gente tem em 2006 a modelagem aparecendo nas orientações curriculares, a primeira vez que a modelagem aparece especificamente num documento nacional, né? Então a gente tem algumas coisas aí com relação à modelagem aparecendo em documentos oficiais. Bom, quando a gente olha para a produção, né, na educação matemática, e eu não fiz um estudo aprofundado aqui, eu peguei algumas publicações, tá, aquelas que de alguma maneira aparecem bastante na área. Na década passada, a gente tem Barbosa dizendo, então, que é fundamental na formação inicial o fazer modelagem nas diferentes disciplinas presentes no currículo, né? E a experiência do futuro professor enquanto aluno e enquanto professor. A gente tem também Almeida falando, né, da importância de aprender sobre modelagem, de aprender por meio da modelagem e de ensinar usando a modelagem, né? A gente tem isso aparecendo em algumas produções, eu destaquei apenas essa, mas em algumas ela aparece. A gente tem no trabalho de Silva, 2007, que está naquele livro que a Luz apresentou ontem, que foi produzido a partir de uma CNMEI, aquele livrinho amarelo, né? E ela fala sobre a questão da formação inicial, da vivência em modelagem e as ações didáticas pedagógicas de modelagem. Então, a gente tem alguns autores falando de questões importantes da formação inicial, né, para os futuros professores, considerando a modelagem na formação inicial. Por outro lado, a gente tem também alguns estudos no início da década atual, como o Silveira e Caldeira, que mostram alguns obstáculos e resistências para a não utilização da modelagem na sala de aula. Esses estudos eles são feitos a partir de pesquisas, no caso específico de Silveira e Caldeira, da década anterior, né? Então, eles trazem esses obstáculos e resistências, né? E isso aparece muito na fala do Jonei ontem, quando ele apresentou o estudo que ele fez a partir também das questões do CNMEI. Então, uma das categorias que eles apresentaram é o professor e as suas relações com o trabalho, né? Então, muitos alunos em sala de aula, muitos alunos por turma, insegurança diante do novo, a questão do professor e a relação da escola. Então, eu tenho a falta de colaboração da escola, a estrutura da escola dificultando o trabalho com modelagem. O professor e as suas relações com o currículo. Então, a questão de cumprir o currículo, a linearidade da sequência que eu tenho que trabalhar em sala de aula. Os alunos e as suas relações com a modelagem. Então, reação dos alunos, a exposição com os alunos. O professor e as suas relações com a família dos alunos. Então, a família que não apoia ou que não entende o trabalho com a modelagem. Magnus também identificou, a partir da nossa pesquisa, as dificuldades que os professores em Santa Catarina encontraram no trabalho com a modelagem. Então, falta de conhecimento ou a falta de formação. Falta de tempo, a resistência dos alunos, e ela também identificou alguns professores que não encontraram dificuldades. Seolim e Caldeira também fizeram um trabalho com alunos egressos, e aí eles também identificam formação insuficiente em modelagem,
dificuldade de aplicar a modelagem devido ao modelo tradicional da escola, e a questão dos alunos. Então, percebam, as questões que aparecem, elas são recorrentes, elas vão se repetindo nos estudos. Tá atrasado, mas já vai ficar de pé. Aí o texto que deu origem à questão, título da minha fala, né? Que é o texto do Thiago. Ele identifica a questão das ações de formação continuada. Ele aponta como elas tendem a ser breves e pontuais, né? E isso, de alguma maneira, pode possibilitar uma compreensão não efetiva do que vem a ser modelagem. E aí eu fiquei pensando, né, a partir do que o Jonei apontou ontem na fala dele, que talvez isso possa ter relação com a questão de talvez o professor não levar a modelagem para a sala de aula, mas algo próximo a ela. Enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando. A questão das experiências pontuais, né, na formação inicial, como experiências no estágio ou em disciplinas pontuais. A questão da disciplinarização da modelagem, quando a modelagem vem a ser ou tem uma perspectiva interdisciplinar. E aí o Thiago também, nesse texto, fala da constituição de um coletivo, que foi algo que ontem o Jonei colocou de forma bastante incisiva na fala dele. Buraco e Malheiros escreveram um texto nesse ano, publicaram um texto que fala da prática de modelagem na educação básica, a partir dos professores do Paraná e de futuros professores do estado de São Paulo. O objetivo era evidenciar aspectos para que a modelagem pudesse adentrar nas salas de aula da educação básica. Né? Então, a partir de duas experiências, a ideia era evidenciar aspectos para que a modelagem pudesse adentrar as salas de aula da educação básica. Então, com relação aos professores do Paraná, foi feita uma investigação a partir do Encontro Paranaense de Modelagem Matemática na Educação Matemática, nas edições de 2004 e 2012, para identificar características nas práticas de modelagem que apareciam nos trabalhos desse evento. E aí foram encontradas evidências da inserção da modelagem na formação inicial dos futuros professores, né, algo que a professora Lourdes falou ontem, né, mas ao mesmo tempo um baixo número de relatos de experiência, né? E aí as atividades encontradas, muitas delas foram realizadas no contraturno, né, das aulas desses alunos, né? E aí a questão que fica a modelagem está presente como prática educativa nas aulas, né, nas escolas. E uma outra questão que ficou em evidência, né, nessa análise é a modelagem aparecendo a partir do trabalho com conteúdos específicos, né? Então, uma questão também que a gente levantou foi isso seria uma visão reducionista da modelagem, né? Então, uma questão para pensar. E com relação aos professores, os futuros professores de São Paulo, tem o primeiro contato com a modelagem, então, na disciplina de estágio, fazendo a modelagem como alunos, né? E depois, então, uma reflexão das possibilidades do fazer a modelagem como professor. E eles não puderam levar a modelagem para as atividades deles de regência nas escolas, por conta da obrigatoriedade do uso do material didático no estado de São Paulo, nas escolas públicas, né? E isso devido às avaliações em larga escala que acontecem nas escolas estaduais paulistas. Então, essa é uma realidade que a gente tem enfrentado no estado de São Paulo, infelizmente. E aí, dentre as conclusões desse estudo, nós identificamos que algumas das ações que incentivam o uso da modelagem na sala de aula
por futuros professores são os formadores desses professores, além de alguns programas, né, como PIBID e coisas desse tipo. E os entraves que dificultam a presença da modelagem, a questão do currículo, a questão das avaliações externas, a insegurança, a organização da escola. Então, de novo, a gente vê as coisas se repetindo. Bom, considerando tudo isso, né, eu volto na questão inicial. Então, o que significa formar um professor em modelagem matemática? Né, pensando em tudo que foi dito aqui, né, nessas repetições que aparecem nas pesquisas, né, em diferentes contextos. Né? A modelagem nas disciplinas, nas várias disciplinas, e não só nas pedagógicas, do currículo da formação inicial, as vivências em modelagem como professor ainda na graduação, experiências na graduação, em como elaborar, conduzir, intervir nas atividades de modelagem, né? Isso seria formar um professor em modelagem matemática? Né? Será que é isso que é formar um bom professor em modelagem matemática? E aí eu fiquei pensando no que diz o Paulo Freire, né? Que na verdade não é só uma questão de métodos e técnicas, né? Se a educação libertadora fosse só uma questão de métodos, então o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras mais modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade. Eu acho que a questão claro, a gente tem que mudar a formação dos professores, mas eu acho que o problema está também na escola, né? Então, a gente tem que pensar em escolas que permitem. A gente tem escolas que permitem que os nossos docentes tenham autonomia. A gente tem pais que participam da formação dos seus filhos de modo a compreender o processo de modelagem. A gente tem avaliações externas que façam parte do processo, não que determinam o processo. A gente tem um ensino que visa efetivamente a aprendizagem e não apenas que cumpre o currículo. Né? Então, são algumas questões. E aí eu trago Caldeira para a gente pensar, né? Defendemos a ideia de outro modelo para a escola, menos fragmentado e menos confinado, em que professores e alunos possam produzir conhecimento a partir de situações vivenciadas por eles, numa dinâmica mais integrativa, e que outros conhecimentos possam compartilhar com os conhecimentos matemáticos escolares e não escolares. Então, na verdade, eu acho que formar um professor, né, para modelagem matemática é trabalhar com modelagem na formação inicial, sim, mas a gente tem que pensar na escola também, né? E a gente tem que pensar numa escola que tenha respeito aos saberes dos nossos professores, uma escola que flexibilize o currículo e que tenha avaliações como parte do processo. Mas, e enquanto tudo isso não acontece? Né? Acho que essa é a grande questão, né? O que a gente faz? Né? E aí, eu acho que entra a questão que ontem eu ouvi que é a palavra da moda, né? Que insubordinação é a palavra da moda, mas eu acho que tem que ser, né? Eu acho que assim, não dá pra gente pensar em mudanças radicais, mas eu acho que dá pra gente pensar em mudanças pontuais. Eu acho que dá pra gente pensar em questões pontuais, em mudanças pequenas, passo a passo, dia a dia, e subverter o que
for possível, quando for possível, da maneira que for possível, né? Então, para não finalizar, mas para a gente pensar, eu acho que é fundamental que a gente, para formar um professor hoje, a gente primeiro tem que conhecer as escolas, as diferentes escolas com as suas diferentes realidades, tá? E também a gente tem que ouvir os alunos, né? E eu vou na direção do que tem sido dito. Eu acho que a gente tem que estabelecer parceria com as escolas, sempre que for possível, e a partir desse diálogo com as escolas e com os licenciados, fazer o que for possível, né, considerando a realidade escolar. Então, eu acho que isso é o que a gente vai ter que fazer nesse momento, para que a gente consiga, não digo que formar em modelagem, mas fazer alguma coisa no contexto da modelagem. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir nesse momento. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Vou continuar aqui o debate da mesa 1. Eu quero, mais uma vez, agradecer à comissão científica pela essa oportunidade de estar com duas colegas que eu gosto, admiro, Ana Paula e a Karina. Uma mesa totalmente feminina, né? As mulheres dominando a discussão de modelagem e formação de professores. É aqui? Eu vou ficar lá embaixo para ficar mais. Bom, pessoal, a minha fala vai ter algumas interseções com a discussão do painel de Jonei, né, e com a discussão também que Paula já trouxe aqui, tá? Mas eu resgatei um pouco. Bom, na preparação da minha fala, eu fui olhar o histórico das edições da CNMEM e percebi que em quase todas, com exceção da segunda, que a gente não tem informação, e da penúltima, a nona, esse tema não foi mesa. Não foi mesa. Então, a gente percebe que na primeira, terceira, 14, na 4, na 5, modelagem matemática na formação de professores sempre foi um tema de mesa redonda escolhido pelas comissões científicas. A gente pode perceber isso também nas sexta, sétima, oitava e nessa 10ª também, que a gente escolheu por questões de ser um tema que tem sido sempre em evidência. Aí eu pergunto, por que a gente discute tanto modelagem na formação de professores? Porque isso tem sido um tema bastante recorrente nos temas das mesas. Então eu vou aqui problematizar a minha fala nas seguintes questões. Como os estudos têm abordado a prática pedagógica em modelagem matemática na formação de professores? Eu vou partir da prática pedagógica para refletir essa formação de professores. Quais focos têm sido priorizados nos estudos e quais focos não têm sido priorizados nos estudos? Então, a minha intenção, assim como o painel de Jonei, é problematizar um pouco o que tem sido estudado, o que a gente precisa ainda estudar, tá?
E aí eu fui olhar os anais também, fiz esse exercício de olhar os estudos que focaram em formação de professores em todos esses anais, tá? A gente percebe que nesse aqui que a gente está vivendo atualmente, há necessidade de fazer alguns mapeamentos. A gente percebe que algumas comunicações estão fazendo esses mapeamentos que são importantíssimos para inspirar novas pesquisas. Então eu vou partir, como eu já falei, olhar a modelagem matemática na prática pedagógica em termos da formação de professores. E aí, quando eu falo em modelagem na prática pedagógica, eu estou entendendo as relações entre professores e estudantes que têm ocorrido tanto na educação básica como na educação superior. Tá? E aí, numa sala de aula, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que acontece quando eu trago modelagem matemática para uma sala de aula? Né? O que é modelagem matemática? Como fazer modelagem matemática? Isso a comunidade tem discutido, tá? O que e como fazer. E na hora que eu estou problematizando o que acontece, a gente tem que perceber o que acontece quando eu trago um tema externo à matemática para ser abordada por meio da matemática escolar. O que é que eu tenho que fazer, o professor? O que o professor tem que fazer? Como ele tem que fazer? Então são questões que têm sido problematizadas e a gente percebe que tem surgido alguns resultados. A insegurança na utilização do conteúdo matemático para resolver os problemas. Então o professor sinaliza, aí vai depender a partir do objetivo do professor, o propósito desse professor ao abordar a modelagem matemática, pode estar surgindo essa insegurança. Eu vou utilizar a modelagem matemática para abordar o conteúdo ou para outro propósito? Como seria mobilizar o conteúdo matemático na tarefa de modelagem? Então, uma insegurança que já tem sido documentada nos estudos. Preocupações na organização das atividades nas aulas e na rotina. Ao eu trazer uma atividade de modelagem, o que ela muda na minha aula? O que ela muda no que eu venho fazendo? Tensões no discurso diante dos condicionantes da prática pedagógica. Esse foi um termo teórico que eu trabalhei na minha tese, em termos de, ao você trazer o texto da modelagem matemática para a sala de aula, ocorre uma descontinuidade do que você vem fazendo. E isso pode gerar algumas tensões específicas que eu acabei construindo uma tipologia dessas tensões que vocês podem depois olhar com mais cuidado. E dilemas em relação a se eu faço modelagem matemática, como é que eu cumpro o currículo. Repare que inseguranças, preocupações, tensões no discurso, dilema, são termos que permeiam o que acontece quando eu faço modelagem matemática. E esses termos, gente, eles precisam estar sendo problematizados na hora que a gente está trabalhando com o professor, tá? Porque muitas vezes a gente escolhe caracterizar, né, deixar claro para o professor o que é modelagem, mas a gente precisa ir um pouco mais. E os estudos já estão começando a se preocupar com isso. E aí, quais saberes fazer são demandados na inserção de modelagem matemática na prática pedagógica? Aí a gente pode olhar que... Pode passar? Quais são esses saberes fazer na hora que o professor está implementando modelagem? Então, ele precisa pensar o planejamento, tá, dessa atividade na aula dele. Ele precisa ver como organiza essa aula. Então, muitas vezes, esses saberes fazer que são demandados na hora que ele está implementando essa prática de modelagem na sala de aula, não são tematizados na formação de professores. Porque a gente prioriza muito mais, às vezes, a caracterização do que é modelagem do que essas condições, esses condicionantes que vai afetar essa prática pedagógica. Então, o engajamento dos alunos. O que acontece com os alunos se eu não engajam? Eu faço o quê, professora? Mudo a atividade, desisto de fazer modelagem matemática? Abordagem das respostas dos alunos. O que é uma atividade de modelagem? A gente pode ter diferentes respostas. Como é que o professor pode trabalhar, legitimar essas diferentes respostas?
Abordagem do conteúdo matemático, mais uma vez, é algo que o professor sempre fica preocupado. Eu trabalho o conteúdo antes, faço a tarefa de modelagem, eu trabalho o conteúdo matemático no decorrente da tarefa de modelagem ou depois. E a questão de reconhecer que esses condicionantes na prática pedagógica, eles são alvos que podem provocar diferentes transformações do que é fazer modelagem matemática. Então, a gente pode perceber o que é e não fazer da modelagem matemática na formação do professor que ele tem contato, na hora que ele vai para a prática pedagógica, ele acaba transformando esses textos em outras coisas. E é isso que a gente tem que ficar preocupado em estar investigando. O que é esse transformar esse texto que ele tem contato na formação de professores na prática pedagógica? Agora eu vou tematizar um pouco essa questão da modelagem matemática na formação de professores. O que tem acontecido? O que tem sido documentado nos estudos aí das CNMs? Então, há experiências, né, há trabalhos, há estudos sobre análise de modelos matemáticos utilizados em diferentes situações, resolução de problemas externos à matemática escolar, elaboração, planejamento, implementação de tarefas de modelagem matemática, utilização de materiais curriculares educativos nas aulas, relatos da implementação da modelagem matemática nas práticas pedagógicas. Então, tem acontecido muitas coisas diferentes na formação desse professor. Então, são diferentes ações que são importantes, que podem apoiar esse professor na implementação de modelagem na prática pedagógica. Repare que essas ações, elas demandam que eles tenham... Pode passar. Essas ações, elas demandam algumas práticas que têm sido realizadas e documentadas nos estudos, que são a questão que Paula já mencionou aqui, a experiência como estudante e a experiência como professor. Só eu coloquei estudante como aspas, porque tanto na formação inicial ou na formação continuada, se eu estiver fazendo modelagem como professor, ele sempre está na condição de professor, apesar de ter essa experiência. Então a gente tem que considerar que ele não vai fazer como aluno, ele vai fazer de outra forma, ele vai fazer agendando questões da prática pedagógica dele. Como Paulinha falou, ações de vivências da modelagem, então há uma preocupação da comunidade em possibilitar diferentes experiências para esse professor em formação, de modo que ele reflita o fazer modelagem e esses saberes que vão exigir ao ele fazer modelagem matemática, tá? Então, essas ideias, elas estão bastante nos trabalhos e são ideias que acabam possibilitando que esse professor tenha esse contato com a modelagem matemática. Outra ideia que tem sido pouco explorada ainda é o desenvolvimento de trabalhos coletivos e colaborativos, ou seja, de que modo formações ou desenvolvimentos profissionais que possibilite o contato de estudantes em formação inicial com professores já em exercício pode possibilitar para que se discuta essa formação de professores. E aí a gente tem a experiência, ações, aprender, trabalhos coletivos e colaborativos. Então são possibilidades do professor refletir estratégias para a formação dele, possibilidade também dele pensar em ações, possibilidade também de ele aprender por meio da modelagem matemática e a possibilidade também de ele ver como é que funciona essa experiência de colaboração entre professores também. E aí eu tenho percebido alguns temas que têm sido ausentes e ainda pouco explorados. Em relação à modelagem na prática pedagógica, a gente percebe que as experiências nos anos iniciais, eu vi que tem um trabalho aqui, alguns trabalhos sobre isso nessa CNM, mas é algo que está chegando ainda. Ou seja, o que seria levar modelagem, fazer modelagem nos anos iniciais? Né? Eu acho que é algo que a gente poderia também estar pensando sobre isso. E também pensar a questão da formação. O que seria trazer a modelagem nos anos iniciais para a formação do pedagogo. Né?
eu acho que Lourdes nos tocou bem nisso, né? Há diferentes perspectivas em modelagem e elas demandam diferentes práticas. Muitas vezes, a depender do formador, ele só prioriza uma delas. E seria bom, né, que a gente pudesse explorar diferentes perspectivas, tanto fazendo modelagem, como na formação também. O que muda quando eu escolho uma perspectiva diferente? Os dilemas, o que vai acontecer vai ser diferente. Então, um estudo desse, mapeando essas coisas, seria importantíssimo também. Estratégias e ações realizadas pelos professores na implementação da modelagem matemática nas aulas. Alguns estudos têm tocado um pouco nisso. Eu vejo que, ontem eu estava até conversando com o Lourdes na apresentação, que a gente vê uma preocupação muito grande em mapear essas estratégias dos alunos, dos professores ainda há pouco. É importante a gente ver como é que o professor ele toma essas decisões, eles realizam, que estratégia ele faz a depender de alguma preocupação, de algum dilema, de alguma tensão que surgiu em fazer modelagem. E aí a gente pode trazer também, já que isso já tem estudado na formação de professores, mas explorar um pouco mais, né? Que outras estratégias de formação e ações podem ser exploradas na formação de professores. E aí eu lanço uma agenda, né? É importante a gente colocar na agenda, porque a gente se lembra, né? A agenda do papel e a agenda do Google, algumas questões aí para a gente pensar, né? Então a gente pode pensar e colocar na agenda de futuros estudos, pesquisas que analisem essa relação aí entre as perspectivas da modelagem, suas implicações nas práticas pedagógicas, o que acontece com diferentes perspectivas, demanda diferentes práticas. Pesquisas que investiguem os princípios de delineamento de materiais curriculares sobre modelagem na formação. A gente tem se preocupado pouco em produzir materiais para os professores, em termos de materiais que mostrem o encaminhamento, o make-off do que está acontecendo. A gente tem a experiência do projeto Pioneer, que eu participei em 2009, mas eu acho que a comunidade precisa fazer mais materiais para os professores, de modo que ele possa perceber como se concretiza a modelagem na prática. Pesquisa que investigue o que é o professor, a partir de um material que inspira ele a fazer modelagem, como é que ele usa isso, que transformações, o que ele muda, que mudanças ele faz nesse material decorrentes dos condicionantes da prática pedagógica dele. Pesquisas que analisem as ações realizadas na formação inicial e continuada para viabilizar o contato com a modelagem. A gente já tem feito isso, mas precisa fazer mais também. E aí, uma coisa que a gente não tem feito, né? Muitos aqui de nós, né, somos pesquisadores assim, bastante experientes, que a gente montasse, desenvolvesse programas de pesquisa em rede, né? Estados diferentes, grupos diferentes, né? Um mega projeto, cada um no seu estado, mas pensando a formação de professores em modelagem. Seria uma big pesquisa, mas a gente poderia, né? A Bahia, o Paraná, Minas Gerais. Eu acho que a gente está na hora de pensar nessas pesquisas e redes, porque a gente fica muito nos nossos estados. Tá bom, pessoal? Vou passar agora para a Karina. Agradeço. Obrigada.